O Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Foram 48 votos a favor e 25 votos contra. Houve uma abstenção do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e 5 senadores estavam ausentes. O projeto agora vai para a sanção do presidente Lula. Mas antes da gente começar a discutir os bastidores e o desenrolar dessa tramitação, o que essa proposta estabelece? É um mecanismo para tornar mais rápida a progressão do regime de pena, ou seja, quando um condenado sai de uma modalidade mais severa e passa para um regime mais brando, para quem cumpre pena por crimes contra Estado Democrático de Direito, isso aí propõe essa redução da progressão do regime. O texto também propõe a redução de até 2/3 da pena imposta aos condenados dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023 e prevê também que os crimes de tentativa de golpe de Estado com penas maiores sejam absorvidos pela tentativa de abolição do Estado, em caso de condenação simultânea. Pelas regras atuais, o que acontece? O ex-presidente Jair Bolsonaro teria direito a pedir a progressão depois de cumprir cerca de 7 anos no regime fechado. Agora, se caso essa lei for sancionada pelo presidente Lula, Bolsonaro pode ver cair o tempo de cumprimento da pena em regime fechado, ali dos atuais 6 a 8 anos, para algo que vai ficar ali em torno de 2 anos a 4 meses, ou 4 anos e 2 meses de prisão. Tudo isso vai depender ali da análise. Agora, a gente discutiu esse projeto, vamos para a análise política do que acontece nesse PL da dosimetria, depois dessa aprovação. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou em uma rede social ontem que o presidente Lula vai vetar esse projeto, já anunciou isso, e atacou inclusive a liderança do governo no Senado por conta da condução dessa proposta. A gente até separou o que disse a ministra Gleisi Hoffmann, e aí ela atacou a condução do Jacques Wagner. A gente está acompanhando aí. Isso foi uma postagem que a ministra Gleisi Hoffmann fez nas redes sociais, e aí ela disse que a redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas aprovadas pelo Senado, segundo Gleisi, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. Gleisi continua aí essa postagem dizendo que a condução desse tema pela liderança do governo no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo, que desde o início, segundo Gleisi, foi contra essa proposta do PL da dosimetria. Aí ela termina falando que o presidente Lula vai vetar esse projeto e que condenados por atentar contra o Estado da democracia têm que pagar pelos seus crimes. Gleisi fez aí atacando a condução do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e aí nessa mesma rede social, sem citar a ministra Gleisi Hoffmann, nominalmente o senador rebateu. E aí ele disse que é lamentável render a debate raso e superficial e despachar divergência de governo por rede social. Aí eu vou até chamar aqui o Fred também para nossa conversa, porque a gente começou a primeira análise de ontem falando, inclusive, que não tinha expectativa de votar esse projeto da dosimetria nesse ano. Isso ia ficar para 2026 por conta de falta de consenso e acordo entre os senadores. Mas aí a gente também não pode deixar de esquecer que a gente teve uma campanha, sim, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que esse PL fosse votado o quanto antes. Tanto que o texto, antes de passar na Comissão de Constituição e Justiça, já estava pautado no plenário. Alcolumbre queria votar esse ano, os senadores sabem que esse é um assunto impopular, então, quanto antes votar, melhor. O governo nega que tenha feito um acordo, como a gente viu a ministra Gleisi Hoffmann, mas quando começou ontem a análise do PL da dosimetria, esse projeto da CCJ tinham poucos governistas ali na reunião, embora tentem negar, a sensação que fica é que o governo também facilitou demais. Não tinha gente nem para poder fazer a obstrução. Essa votação foi fluindo, sem interferências, e quando a gente fala que teve acordo do governo, foi porque ontem também foi aprovado uma série de medidas para poder aumentar a arrecadação, medida que vai ser benéfica para o governo por conta que vai aumentar o orçamento, principalmente um ano pré-eleitoral. Ou seja,
troca de favores. Fred, pode falar que o Lula vai vetar esse projeto, mas a gente sabe que até pelo placar que aconteceu ontem ali, dificilmente o Congresso vai acabar derrubando também toda essa questão. A gente tem uma segunda opção, que é judicializar, mas a gente viu vários senadores, inclusive ontem na Comissão de Constituição e Justiça, falando assim que esse texto, inclusive, foi conversado com alguns ministros do Supremo, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Qual que foi a impressão que ficou para você? Foi um grande acordão com todo mundo, judiciário? A impressão que eu tive é de que foi um acordo, e o Jacques Wagner, ele fala abertamente que fez um acordo procedimental, né? Por quê? Porque ele tinha interesse na aprovação do projeto das isenções tributárias, que foi aprovado logo em seguida. Ele liberou 22 bilhões de reais para o orçamento que precisariam ser cortados no orçamento do ano que vem e que seriam extremamente impopulares para o governo Lula. Ao mesmo tempo, ele já sabia que ele não venceria essa votação da dosimetria, que também não garante exatamente o que a oposição queria. O Espiridião Amin, ele havia falado, apesar dele ser o relator da dosimetria, ele defendeu a anistia. Ele teve que mudar o tom, inclusive, ali durante essas discussões, né? Exatamente. Você vê que ele não houve uma vitória nem do governo, muito menos uma vitória acachapante da oposição. O que eles queriam, que era anistia, eles não conseguiram. E o governo também não conseguiu barrar a dosimetria. O Lula e a Gleisi Hoffmann falaram que já vão realmente vetar, faz parte do jogo isso. Eles não iam admitir que teve um acordo nisso aí mesmo. Não, mas era uma derrota garantida. A da dosimetria era uma derrota garantida, até porque tudo isso foi muito construído ao longo do tempo de uma obstrução e de uma oposição vinda da liderança das duas casas. É importante a gente lembrar, Fred, que nessa discussão também, a gente falou que foi aprovado ali um pacote que aumenta a arrecadação para o governo. Eles, inclusive, colocaram ali alguns jabutis, inclusive propostas que prevê ali que o governo tem que pagar emendas atrasadas, ou seja, foi benéfico ali também para a oposição. Então, ali, vai aumentar o orçamento? Vai, mas também vai pagar emenda atrasada. Então, ali, a gente vai ver ali troca de favores, no fim das contas. Sim. Agora, vamos explicar um pouco, né? Porque a lei orçamentária deve ser votada agora na sexta-feira, a LOA, né? O que foi votado ontem é uma questão bastante ampla com relação ao orçamento, que é a questão das isenções tributárias, né? Foram garantidos alguns controles a isenções tributárias, que é dinheiro que o governo abre mão para incentivar determinados setores. Nesse caso são 22 bilhões, mas as isenções tributárias, elas somam quase mais de 4% do PIB, mais de 800 bilhões de reais todos os anos são feitas em isenções a título de incentivo, né? E essa daí, o que acontece essas isenções, esses 22 bilhões, eles não vão precisar ser pagos no orçamento do ano que vem. Então, pode facilitar, inclusive, a aprovação da LOA, né, que também é uma preocupação do governo, porque o Congresso só pode entrar em recesso com a aprovação da LOA, é previsto na Constituição, e o governo precisa disso para poder começar a deslanchar e o Lula trazer sua agenda positiva para o ano de campanha e esperar que ele consiga. Como que ficou na sua avaliação, Fred, essa questão ali, se vai ter uma judicialização ou não? Porque muito se fala ali que esse projeto pode ser inconstitucional, que tem ali algumas questões que poderiam ser inconstitucionais, mas a gente viu vários senadores falando claramente que foram conversados, inclusive, com ministros do Supremo Tribunal Federal, então que dificilmente o Supremo entraria ali nessa proposta ou não ali. Qual que é a sua avaliação, se isso pode ser judicializado? O Lindbergh Farias, ele falou que entraria com uma ação, né, que vai judicializar. A questão que acontece ali é justamente o que favoreceu a aprovação, né, que é a alteração da redação, foi assim que eles colocaram para aprovar, da dosimetria, para que ela só atendesse as pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Porque era uma preocupação de ele envolver ali outros crimes. Para você ter uma ideia, os criminalistas e os penalistas estavam avaliando, os processualistas, avaliando que essa medida ela causa alterações no Código Penal
e no Código de Processo, na Lei de Processo Penal, de Execução Penal. Então, no final das contas, ela poderia garantir progressão de pena acelerada, redução do tempo de cumprimento de pena de até 40% para alguns crimes que não estão relacionados ali, como, por exemplo, corrupção, lavagem de crimes dinheiro contra a administração pública, crimes ambientais e crimes sexuais. Então, do jeito que ele foi redigido para ser aprovado na toque de caixa dentro da Câmara, e depois também, como a gente tinha falado, o Levi ontem estava falando, não, isso deve ficar para o ano que vem. E do nada ele foi aprovado à tarde com muita rapidez na CCJ e à noite no plenário do Senado. Então, surpreendeu essa velocidade, e isso tem muito a ver também com a questão do alcolumbre, que está pressionando muito o governo federal. Desde a indicação de Jorge Messias ao STF. Exatamente. O candidato de alcolumbre era o Pacheco, e isso nós já discutimos algumas vezes aqui. Isso levou a uma rota de colisão. E o Planalto está tentando distensionar essa relação com a Câmara e com o Senado, mas é uma coisa que vai levar tempo, e ele vai ser beneficiado, inclusive, com esse recesso parlamentar agora, porque é uma questão que ele não vai precisar se preocupar abertamente durante esse período, até pelo menos no final de janeiro. Mas, como eu estava falando, o que aconteceu? Foi feita uma emenda, inseriu, não uma emenda, uma correção, né? Mas é baseado na emenda proposta pelo senador Sérgio Moro para a especificidade dessa dosimetria. Porque senão o risco seria exatamente esse. E aí, essa questão só da mudança ali de redação, né, o Fred, a gente estava até conversando aqui antes, era por uma questão de tempo também, né, Fred? Porque se fosse uma emenda, esse projeto teria que voltar para a Câmara, isso não ia conseguir ser aprovado esse ano. Se for ali só uma mudança ali na redação do texto, isso ali não precisa voltar para a Câmara, já vai direto para a discussão. A ideia é que, por isso que Jacques Wagner fala tanto de procedimental e alteração textual, mas é porque realmente qualquer alteração do projeto, quando é votado em duas casas, se começou na Câmara, foi para o Senado, houve alteração de fato, ele tem que votar para aprovação. Hoje é quinta-feira, sexta-feira normalmente não tem sessão no Congresso. O que aconteceria? Seria aquela correria. E deve ter a votação da LOA, então não colocaria isso em votação. Né? Poderia ser um problema, ou atrasaria a LOA e geraria um arranjo político ali muito complexo, e a gente vê que para a presidência da Câmara e para a oposição, a dosimetria é um ponto que eles precisavam defender com muita força, e eles estavam fazendo questão. Imagina a complicação que ia acontecer nessa corrida final dessa semana, né, pré-recesso. Agora vai ficar qual que é a dúvida, né, realmente ali, se o líder Jacques Wagner vai ter condição, inclusive ali, de vai continuar como líder em 2026, inclusive depois dessa troca de farpas públicas, cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar.